Glória a Deus, agora eu ouvi a igreja. Muito bom estar aqui, muito bom poder compartilhar a palavra com a igreja, com a amada igreja. É muito bom ser igreja com você. É muito bom, meu irmão, minha irmã, podermos estar na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que mais vale um dia na presença dEle, na casa dEle, do que 1000 em outros lugares. Amém? Eu quero convidar você então a abrir conosco a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. E você que pode, tem saúde, se coloque em pé para a leitura. Atos, capítulo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Nós vamos ler apenas um verso, o verso de número 28, perdão. 28. Diz assim a palavra do Senhor: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Será que podemos ler todos juntos, independente de como está a sua versão? Você que está sem Bíblia, está projetado também esse versículo. Vamos ler todos juntos, em conjunto, esse versículo de número 28. Vamos lá, como um grande coral. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pai amado, Pai querido, essa é a tua palavra, palavra poderosa. Agradecemos, ó Deus, pela oração da pastora Thaís, pela minha vida e pela tua igreja. Mas eu quero reforçar essa noite. Aumenta o nosso entendimento, aumenta, Pai, o nosso conhecimento, mas aumenta também, Senhor, ó Deus, ó Pai, a sabedoria que precisamos ter. Que a tua palavra nos cure, nos liberte e nos transforme, porque há poder na tua palavra. Que ela se torne não apenas algo escrito, mas vida em nossa vida. Que possamos não apenas ser, Pai, ouvintes dessa palavra, mas também praticantes dela, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Eu quero falar essa noite sobre se mover. E nós nunca podemos esquecer que existe um mundo espiritual, assim como existe um mundo físico. Existe um mundo espiritual, e esse mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Esse mundo espiritual, ele está em movimento tanto quanto o mundo físico. Então eu e você não podemos nos esquecer que o que acontece no mundo espiritual reflete no mundo físico. Eu vou repetir isso. O resultado do mundo físico é um resultado do mundo espiritual. Pastor, aonde está escrito isso na Bíblia? Deus, ele não está no nosso tempo apenas Cronos. Deus está no tempo Kairos. Deus está no tempo Aionos. São 3 tempos na onde Deus mora, habita e intervém. E 2 desses tempos são espirituais. E no tempo espiritual Deus disse: haja luz, e houve luz. No tempo espiritual Deus disse que se faça o homem, e Deus fez o homem com as próprias mãos. Ele criou o homem no seu plano espiritual, e o homem veio a existir no plano material. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então o mundo físico, esse mundo material que nós conhecemos, que nós vivemos, que nós trabalhamos, que nós nos alimentamos, convivemos, ele é reflexo de um mundo espiritual. E as coisas que estão acontecendo agora nesse exato momento, nesse exato culto, Deus já sabe, Deus já viu e Deus já conhece. Porque, como o profeta Isaías diz, ele é antes dos tempos. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Então o mundo espiritual agora nesse exato momento está em movimento. Assim como nós agora no mundo físico também estamos em movimento. Pastor, mas eu estou sentado. Não, você tem células se movimentando dentro de você. Você tem um coração batendo aí dentro de você. E se eu não me engano, existem 2 movimentos que o nosso coração faz.
Se eu não me engano, é um movimento de diástole, quando o coração ele se expande e puxa o sangue. E o outro movimento, se não me engano, é sístole, quando ele se esvazia e bombeia o sangue. Então nós estamos ainda aqui sentados, se ajeitando no banco, ou parados no banco, nosso corpo está em constante movimento. Eu não sei se você já parou para perceber e para analisar também, que a nossa volta tudo está em movimento. O vento está em movimento, os mares estão em movimento, a terra está em movimento. O fogo, se nós fazermos aqui agora uma fogueira, o fogo vai estar em movimento. Tudo à nossa volta está em constante movimento. Nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra para nós, por causa da gravidade, parece que está parado, né? Nós estamos aqui em Itaberaba e parece que nós estamos parados, sim ou não? Parece que a Terra está parada, mas a ciência comprova, e Copérnico nos ensinou isso, dizendo que a Terra tem dois movimentos, rotação e translação. Então a Terra ela não está parada. Então tudo à nossa volta, inclusive a gente, estamos em constante movimento. Carinhosamente, olha para quem está do seu lado e fala para essa pessoa que está do seu lado aí: você está em movimento, e tudo à sua volta está em movimento. Meu irmão, minha irmã, mas por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com o texto? Atos capítulo 17 é um texto poderosíssimo, e nós lemos apenas o verso 28, que diz que nele, Deus, nele, Jesus Cristo, nele, o Espírito Santo, nós vivemos. Nele Deus, nele Jesus Cristo, nele o Espírito Santo, nós nos movemos. E não só isso, o texto também diz que também nele, Pai, Filho e Espírito Santo, nós existimos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, no capítulo 17, nós não temos tempo para discorrê-lo, lê-lo todo, nosso tempo é escasso no culto, mas eu quero convidar você a refletir nessa leitura durante essa semana. Capítulo de Atos 17, fica claro na narração do autor Lucas, que Paulo estava na cidade de Atenas, falando aos gregos, e esse texto do capítulo 17 é muito conhecido pela passagem que ele vê um monte de altar para vários deuses, e aí ele vê um altar vazio escrito ao Deus desconhecido. Essa passagem é muito conhecida por isso. E ali então Paulo discorre que é sobre esse Deus desconhecido que ele quer falar para aqueles gregos, aqueles atenienses. Sabe, meu irmão, minha irmã, Atenas, o que importa para nós essa noite é entender que Atenas era um lugar, uma região geográfica idólatra, cheia de idolatria, onde as pessoas cultuavam diversos deuses, onde as pessoas ali faziam sacrifícios, oferendas, e elas ali dedicavam a sua vida para a adoração a deuses que não são o único e verdadeiro Deus. Paulo então aproveita aquela oportunidade por achar um altar escrito que é de um Deus desconhecido, e ele pega essa oportunidade para falar de um Deus que verdadeiramente os atenienses não conheciam, e eles estavam ali num movimento, numa movimentação de adoração, de idolatria, num movimento idólatra, num movimento equivocado, porque eles foram ensinados que aqueles deuses que eles estavam se movendo para adorar, se movendo para cultuar, se movendo para sacrificar, eram os deuses verdadeiros. E pastor, o que isso tem a ver conosco? Tudo a ver. Embora nós tenhamos Jesus Cristo no nosso coração, tenhamos o Espírito Santo habitando em nós, estamos na igreja, muitas vezes nós estamos equivocados nos nossos movimentos, estamos equivocados na maneira como nós nos movemos, e às vezes nós nos movemos para nós mesmos, na nossa vida inteira, às vezes nós nos movemos para a nossa família, a nossa vida inteira, às vezes nós nos movemos para um monte de coisa, pela empresa, pelo dinheiro, a vida inteira, e esquecemos de nos mover por Deus, porque nele vivemos, nele nos movemos
e nele existimos. Pastor, está errado eu me mover pelo emprego? Não está errado. Está errado eu me mover pela família? Não está errado, mas está insuficiente. Porque Jesus veio para a terra, Ele se fez carne, como eu e você, para se mover nessa terra como homem. Quem crê nisso? Eu creio nisso, você crê nisso? Ele veio nessa terra, se fez carne para se mover como homem, não como Deus. O diabo tentou ele para ele mostrar a divindade dele. Transforma essas pedras em pão, se joga daqui que os seus anjos vão mostrar que você é Deus, vão te agarrar. Não, ele falou assim, não, eu vou te vencer como homem pela palavra. Então pela palavra nós devemos nos mover para vencer a nossa vida, para vencer a nossa família, para vencer a nossa vida financeira. Em Deus nós temos que nos mover, em Deus, através da palavra. Então meu irmão, minha irmã, toda vez que nós nos movemos e esquecemos de nos mover em Deus, algo está errado na nossa vida. Se nós nos movemos pelos nossos sonhos pessoais e esquecemos de Deus, algo está errado no nosso sonho pessoal. Se nós nos movemos só pela nossa família, sem colocar Deus nela, nós estamos nos movendo de forma errada. E desculpa dizer isso, mas se nós tiramos Deus da nossa realidade, nós estamos nos tornando idólatras. Presta atenção no que eu quero dizer para você. O diabo não quer te tirar da igreja. O diabo quer que você fique na igreja. Durante muitos anos nós orávamos dizendo o seguinte: o diabo está tirando as pessoas da igreja. Não, o diabo quer as pessoas na igreja. Mas sabe que ele mudou a estratégia dele. A estratégia dele é deixar as pessoas na igreja, nos cultos, nas programações, nas atividades, mas colocar Deus, Eduardo, em último lugar. Colocar Deus em último lugar. Às vezes, irmãos, preste bem atenção, quero dizer, nós estamos ativos na igreja, mas estamos distantes do trono da graça. Às vezes nós estamos ativos religiosamente, mas estamos longe do amor de Deus. Talvez este não seja o seu caso, amém? Talvez isso aconteça só em Praia Grande. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos mover em Deus. Sabe que você pode repetir isso comigo? Eu preciso me mover em Deus, porque tudo que se move foi criado por Ele. Tudo que se move em você é dele. E se você está vivo hoje, é pela graça dele, é pela misericórdia dele. Se você está aqui cultuando conosco hoje, ouvindo essa palavra, é porque a misericórdia dele se renovou sobre a tua vida. E essa é a causa de você e eu, cada um de nós, não sermos consumidos. Meu irmão, minha irmã, não podemos a nossa movimentação diária excluir Deus da nossa vida. Não podemos a nossa movimentação diária tirar Deus da nossa rotina, tirar Deus dos nossos sonhos, dos nossos planejamentos. Não podemos. Então eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, o que tem movido a sua adoração? O que tem movido o seu sacrifício? Pastor, na nova aliança não tem mais sacrifício, Deus já fez o sacrifício. Pelo contrário, Paulo diz que existe um sacrifício ainda da nossa parte. Romanos capítulo 12 diz o seguinte, que nós somos o sacrifício vivo. Então ainda há um sacrifício. E qual sacrifício é esse? Eu e você. Quando nós nos colocamos à disposição e à disponibilidade, não só da igreja, porque o reino é maior que a igreja, mas ao Deus da igreja. Então o que tem te movido, meu irmão, minha irmã? O que tem movido seu coração? O que tem movido a sua casa? Então a gente precisa entender 3 coisas essa noite para sairmos daqui edificados pela palavra. Precisamos entender em que eu e você estamos nos movendo. E aí eu quero perguntar de novo, por que e pelo que eu e você estamos nos movendo? Pelo dinheiro, pelo futuro, pelos nossos sonhos apenas? Ou eu e você, na condição de filhos e filhas, temos nos movido por Deus e para Deus?
Sabe, meu irmão, mamãe, eu não sou um tipo de pastor, tipo de pessoa que separa o mundo e as coisas espirituais da minha vida. Eu não sou aquele tipo de cara que fala, isso aqui é secular, isso aqui é espiritual. Então aqui no ambiente secular eu sou secular, mas no ambiente espiritual eu coloco então a minha roupa e faço um teatro, um papel de crente. Eu não sou um cara assim. Espero que você também não seja assim, amém? Porque até no nosso trabalho a Bíblia diz que nós temos que servir os nossos patrões, os nossos chefes, como empregados, como se estivéssemos servindo ao próprio Jesus, o próprio Deus. Então a gente tem que ser cristão em todo tempo, em todo lugar. Eu não sou aquele tipo de cara que espero que você também não, que separa momentos e ambientes. Agora eu sou o crente, agora eu não sou. Eu espero que você não seja assim, amém? Porque nós temos que nos mover em todo tempo e a toda hora, como cristãos e em todo lugar. Então o que tem te movido? O que está te movendo? Você e eu, nós não existimos por acaso. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós não estamos nessa terra por coincidência. Nós não estamos nesse mundo aqui à toa. Eu e você não estamos aqui para ficar de enfeite ou para ficar para semente. Nós estamos aqui por um plano maior, por um objetivo maior, por um propósito maior. Eu e você, meu irmão, minha irmã, estamos aqui para se mover junto com tudo que Deus está movendo à nossa volta. Sabe, alguns anos atrás eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu quero estar em tudo que o Senhor está. Eu acho que foi por isso que Ele me mandou para cá. Ixi, acho que tem gente que não crê. Eu fiz uma oração um tempo atrás, falava para Deus, eu falei, Deus, eu quero estar em tudo que o Senhor está. Eu quero me mover aonde o Senhor está se movendo. E eu creio que minha vinda para cá é porque Deus está se movendo aqui, amém? E eu fiz essa oração e eu nunca esqueci dela, porque eu quero participar de tudo que Deus está participando. Porque se o meu Pai está se movendo, se o meu Pai está presente, eu quero estar com Ele, eu quero estar aonde Ele está, eu quero me mover onde Ele se move. Eu espero que você também queira isso, amém? Êxodo capítulo 13, verso 21, Deus, Ele apresentou-se para o povo, e a teologia chama isso de teofania. Toda vez que Deus aparecia para o povo de alguma forma, a teologia chama isso, essa aparição de teofania. Quando Deus apareceu para o povo no deserto, lá em Êxodo capítulo 13, verso de número 21, Ele aparecia de manhã numa coluna, Ele aparecia como uma nuvem de manhã e numa coluna de fogo à noite. Presta atenção, a Bíblia não diz que era a coluna que seguia o povo, mas a Bíblia diz que era o povo que seguia a coluna. A Bíblia não diz que era a nuvem que seguia o povo, mas a Bíblia diz que era o povo que seguia a nuvem. O movimento na nossa frente é de Deus e não o nosso. Nós não temos que colocar Deus nos nossos planos. A bênção de Deus é nós estarmos dentro do plano dEle. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu na inocência orava, Deus abençoa o meu plano. Hoje eu tenho que orar diferente. Deus, eu quero estar dentro do teu plano, dentro do teu projeto. Porque os teus planos, os teus sonhos, os teus pensamentos são maiores que os meus. Você crê assim? Amém? Você pode aplaudir Ele por isso? Amém? Aleluia! Então, quando Deus se manifesta na nossa vida, a manifestação da presença de Deus, é nós que temos que ir em direção a Ele. É nós que temos que buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Meu irmão, minha irmã, não era a nuvem, não era a coluna, eu repito, que seguia o povo, mas era o povo que se movia seguindo a Deus, em forma de coluna de fogo, em forma de nuvem. Então eu e você, isso quer dizer que para mim e para você, nós temos que nos mover em Deus, temos que nos mover por Deus. Então Paulo declara em Atenas coisas poderosas, que servem para a minha vida, para a nossa vida, para a nossa existência, que
tudo vem de Deus, e tudo pelo qual eu e você devemos nos mover, deve ser visando a sua geração, deve ser visando o seu povo. Eu e você somos povo de Deus, eu e você somos geração de Deus, amém? Tem povo de Deus aqui essa noite, tem geração de Deus aqui essa noite, independente da nossa idade, independente do quanto tempo nós temos de igreja, de conversão, para Deus não importa, o que importa é se nós entendemos que somos a sua família, se nós entendemos que somos o seu povo. Para Ele é isso que importa. Se nós entendermos que somos geração dele, é isso que importa para nós. Porque o que nos caracteriza, Emerson, ser geração de Deus? Se nós nos movemos nele. O que nos caracteriza se nós somos povo de Deus? Se nós caminhamos com Ele. O que nos caracteriza que somos família de Deus? Se nós temos Ele como Pai. Meu irmão, minha irmã, a segunda coisa que nós aprendemos então, temos que entender então sobre esse movimento, é que impacto gera movimento. Impacto gera movimento. Cadê o Cadu? Cadu, vem aqui, Cadu. Vem aqui um pouquinho, fazer uma dinâmica aqui. Prestar um pouquinho esse seu corpo forte, essa sua beleza, essa sombredade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui, peraí. Ô Miguelzinho, vem aqui, Miguelzinho. Vou usar você aqui. Eu vou usar, vem aqui um pouquinho com o pastor. Só para o pastor fazer uma brincadeira aqui. Vem com o tio Cadu. Vem. Aí, coragem, coragem. Aí. Muito bem. Fica aqui para cá um pouquinho. Fica aqui um pouquinho. Isso. Isso. Gente, presta atenção aqui. Nós estamos com o Miguelzinho e com o Cadu. Se o Cadu viesse correndo ali da cortina e desse uma trombada no Miguelzinho, o que ia acontecer com o Miguelzinho? Hã? Não, ia ser jogado longe, gente. Só se ele tivesse com dó e fizesse assim, ó. Tum, aí ele cairia devagar. Mas se ele viesse na força bruta, ele jogaria o Miguelzinho lá naquela caixa ali. Mas o Miguelzinho, se ele dá uma trombada no Cadu, o que você acha que acontece? Você cai, Cadu? Ele que vai cair também, né? Por que isso acontece? Porque a massa corporal do Cadu é diferente da massa corporal do Miguel. A força bruta do Cadu é diferente da força bruta do Miguel. Mas, de qualquer forma, esse impacto causaria movimento naquele que é menor e mais fraco. Presta atenção comigo aqui agora. Assim é o reino de Deus. Assim é a igreja, assim somos nós, porque a igreja não é reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. Mas a igreja não é o reino de Deus. A igreja é um sinal de que o reino de Deus existe. Quando o reino de Deus gera impacto na igreja, essa igreja não fica parada. Ela se move para o destino que ela tem. Quando o reino de Deus impacta a minha vida e a sua vida, quando o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o reino, Ele dá um impacto em nós através da nossa conversão. A nossa vida não é mais a mesma, nós nos movemos diferente, nós vivemos diferente, e isso não é a igreja que fala para mim, para você, olha, põe um terno, põe uma gravata, agora fala glória a Deus, aleluia, e aí você virou crente, porque não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma mudança de dentro, meu irmão, minha irmã, esse é o impacto que Deus quer dar na nossa vida. A gente tem que entender que é algo grande a ponto de nos lançar para o propósito. Esse é o impacto que Deus quer fazer na nossa vida, porque Ele é muito maior que nós, muito mais poderoso do que nós. A força dele é infinita, Ele é um Deus eterno, grandioso, a gente não consegue nem explicar com palavras. Paulo, quando foi até o terceiro céu, ele falou, é inenarrável, é inefável, não dá para explicar o poder, a grandeza, a dimensão é muito grande, É assim que nós temos que nos mover em Deus. Deus é tão grande, que a grandeza dele não me deixa parado, me põe em
movimento. Obrigado, Cadu. Vamos aplaudir o Cadu e o Miguezinho. Pode, move aí. Move a igreja. Ô, glória! Quem entendeu isso aqui que eu estou falando aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, precisamos receber um impacto para acordar para o propósito de Deus. Precisamos receber um impacto para nos mover na direção de Deus, mover naquilo que Deus tem para nós. Que impacto, meu irmão, minha irmã, que impacto eu e você temos servido, e o que serviu o impacto de Deus na sua vida? Com certeza eu e você, cada um aqui, cada um de nós, independente da nossa idade, independente da nossa forma de servir a Deus, se nós somos extrovertidos, se nós somos introvertidos, independente, cada um de nós somos impactados por Jesus Cristo, cada um de nós estamos sendo impactados pelo Espírito, cada um de nós está sendo transformado de fé em fé, de glória em glória. Mas o que você e o que eu estamos fazendo com esse impacto, e que esse impacto está fazendo na nossa vida? Tem pessoas que entram meses, anos, vêm nas programações, sentam num banco, e parece que nada mais impacta. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu isso comigo. Parece que nada mais nos impacta, nada mais nos surpreende, nada mais nos sacode. E como a pastora Thaís disse aqui, não é um pastor novo que vai trazer mudança. Não é uma pastora nova que vai trazer mudança. Não é a saída de pastores amados que vai trazer mudança. O que traz mudança é o poder de Deus, a graça, a misericórdia, a unção do Espírito está gerando de impacto na minha vida, está gerando de impacto na sua vida. O que a gente está deixando isso mexer com a gente? Todo mundo aqui passou álcool gel quando entrou na igreja? Levanta a mão quem passou álcool gel. Você que passou álcool gel na mão quando entrou na igreja, dá uma balançadinha no irmão que está do lado. Fala assim: se mova, irmão. Se mova para Deus. Deixa Deus te impactar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo, diga glória a Deus. Qual o impacto, meu irmão, que o tempo de evangelho gerou em você até hoje? Qual é o impacto que Jesus está causando em você até hoje? Qual é o impacto de participar das programações? Qual é o impacto de participar dos retiros? Qual é o impacto de participar dos cultos? Qual é o impacto de participar dos estudos bíblicos? Qual é o impacto de participar dos PGs? Qual é o impacto de participar dos discipulados? Célula, seja lá o que for, que está gerando em você, que gerou em você. E esse impacto está te lançando aonde? Aonde? Está te fazendo mover para onde? Assim como no exemplo do impacto aqui, que a gente deu da dinâmica, que eu expliquei, todo impacto vai gerar na gente movimento, ainda que seja de uma pequena proporção. Se eu e o Cadu a gente fosse ir de impacto um ao outro, pum, talvez a gente não movesse muito, talvez desse aquele impacto e voltasse assim, né? Mas de qualquer forma ia ser um impacto que ia gerar porque impacto gera movimento. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Você está falando em heresia. Atos capítulo 9, Paulo está indo perseguir uns cristãos. E eu quero dizer para você que Paulo já era Paulo. Ele tinha os dois nomes. Atos capítulo 13 vai dizer que ele era Saulo, também chamado Paulo. Não foi o impacto que ele recebeu que mudou o nome dele. Ele é chamado mais de Paulo depois, porque o significado do nome Paulo é mais bonito até, porque ele se coloca como um menor. Mas preste atenção, ele tinha duas naturalidades. Ele tinha a naturalidade grega e judia. Por isso que ele conseguia fazer as viagens missionárias no barco tranquilamente, porque o barco não era dos judeus. Então preste atenção. Saulo ou Paulo, o que você preferir, estava no caminho de Damasco. E ele está no caminho. E ele também não cai do cavalo, porque não tem cavalo em Atos 9, tá? É a cultura que colocou um cavalo lá. Mas diz que ele cai com o rosto em terra. Ele sofre um impacto. Mas Atos 9 diz com quem ele tomou impacto. Com uma luz e com uma voz.
Essa luz impactou ele tanto que deixou ele, e a luz era tão forte que fez ele se prostrar no chão, com o rosto em terra. Deus, para evangelizar, Lucas, Ele é tão diferente de nós, né? A gente quer evangelizar as pessoas com doutrina, Deus evangeliza com luz. Olha que diferença, né? A gente quer impor coisas no nosso evangelismo, a nossa igreja, nosso jeito de ser, comportamento. Deus vem com a voz perguntando: o que a gente está fazendo? Para onde a gente está se movendo? Saulo, Saulo, por que tu me... Quando Jesus pergunta isso, foi Jesus que apareceu para Paulo. Eu fico imaginando, talvez caberia no texto Paulo dizer assim, é que ele ficou tão impressionado com a luz que apareceu que ele só podia dizer Senhor. Mas eu fico imaginando comigo aqui no meu coração, ele dizendo o seguinte, né? Tipo assim, eu não estou perseguindo você, estou perseguindo a igreja. Eu não estou perseguindo você não, você é muito poderoso. Você é muito forte. Estou perseguindo a igreja. Mas quando Jesus se levanta, Ele se levanta para proteger uma igreja. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque perseguir o corpo de Cristo é a mesma coisa que perseguir a cabeça de Cristo. É porque a igreja não é uma mula sem cabeça. Não é verdade? Quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, Paulo estava indo para um movimento, e ele foi impactado com uma voz e com uma luz, que mudou todo o movimento de uma vida. A Bíblia vai dizer que Paulo era Benjamim dos benjamitas, fariseu dos fariseus, estudioso dos estudiosos. Ele tinha estudado com os Gamaliel, ele era um cara que tinha todo o currículo, todos os diplomas que você imagina. E ele estava fazendo, para ele matar crente era certo. Porque para ele os crentes eram as coisas erradas. Mas aí o dono dos crentes aparece, se apresenta para ele e gera um impacto a ponto de ele ser lançado no chão. E eu pergunto para você, igreja, a vida de Paulo depois desse encontro foi a mesma? Sim ou não? Ele continuou fazendo o que ele gostava de fazer? Matar gente, crente? Sim ou não? Ele continuou sendo judeu, sim ou não? Ele se tornou cristão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque o impacto gera movimento. Repete comigo, impacto gera movimento. Se a palavra, se Jesus não tem causado impacto na sua vida, Miriam, ou na vida de qualquer um aqui, até na minha, nós estaremos nos movimentando errado. Nós estaremos nos movimentando errado. E por último, não menos importante, nós precisamos entender sobre movimento, que o reino de Deus também está em movimento. E como eu disse no início, o mundo espiritual está em constante movimento. E a Bíblia diz que o mundo espiritual, celestial, está em movimento a nosso favor. Você crê nisso? Deus envia anjos a nosso favor. Deus está cuidando de nós. Os olhos do Senhor estão sobre nós. As mãos do Senhor estão sobre nós. Isso quer dizer que o mundo espiritual, celestial, está ao meu e ao seu favor. Você crê nisso? A Bíblia garante isso. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, eu e você como igreja, não podemos estar se movimentando diferente do que os céus estão se movimentando. Temos que nos mover como igreja em favor de Deus, em favor da justiça de Deus, em favor da graça de Deus. A igreja também está em movimento, ela é um corpo, eu e você somos membros uns dos outros. O Espírito Santo está em movimento e nós somos
templo do Espírito Santo. Eu e você somos a habitação do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, preste atenção que eu quero dizer para você como igreja. Receba isso no teu espírito e deixe que o Espírito Santo te leve ao entendimento. Eu e você temos que parar com essas canções de vem me visitar hoje aqui, porque se você tem Jesus, Ele habita em você. Eu e você temos que parar com essas canções de que abre os céus e desce, porque se você tem Jesus, Ele já habita em você. E a consciência disso vai fazer a gente se mover da forma correta. Sabe, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é muito clara em muitas coisas. Uma coisa que a Bíblia está clara, e Jesus disse isso, não é o pastor Israel, não é a igreja metodista, é que a carne é fraca. Todo mundo concorda com isso? Mas a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Só que a gente não entende isso. A gente quer jejuar para fortalecer o Espírito e matar a carne. Para matar a carne até pode ser, né? Mas para fortalecer o Espírito, não, o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. E o nosso Espírito está pronto porque quem habita nele é o Espírito de Deus. Ezequiel, antes da nova aliança, antes das coisas se cumprirem em Jesus, ele diz que quando Jesus viria, nós ganharíamos um novo coração. E o nosso espírito também seria novo. E quando Jesus veio, isso aconteceu. Isso aconteceu. Embora a gente não queira acreditar, isso aconteceu. O nosso espírito está pronto. Mas a nossa carne é fraca. Por isso que Deus, Silas, não quer melhorar o velho homem. Ele quer transformar o velho homem crucificando ele. Deus não melhora nada velho, gente. Deus transforma. E quando Deus transforma, quando tem um impacto, Débora, as coisas não são mais como eram antes. Todo mundo que teve um encontro verdadeiro com Jesus, e eu sei que você é um desses, sei que você é uma dessas, depois que recebeu o impacto de Jesus, nunca mais foi o mesmo. Se você está na mesmice da velha vida, a transformação está em processo. Amém? Mas já começou. Porque aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Para que, igreja? Para que, igreja? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para quê? Para completar. Para completar. Para consumar na vida de cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus está em movimento. Nós somos templo do Espírito Santo, de um Espírito que está em movimento, mas não que ele saia de nós, mas que ele nos coloque em movimento. O reino de Deus está em movimento, porque Lucas capítulo 17, o verso 20 ao verso 21, falaram para Jesus, Jesus disse assim: olha, quando vocês ouvirem que o reino de Deus está ali, não acredite. Quando você ouvir que o reino de Deus está lá, não acredite. Quando você ouvir que o reino de Deus está na igreja XYZ, não acredite, porque o reino de Deus não está em lugar nenhum desses. O reino de Deus está em vós. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o reino de Deus está dentro de você. Meu irmão, minha irmã, eu duvidava desse negócio aí. Sério, eu vi esse versículo, eu achava que era uma piada. Mas eu sou tão pecador, caramba, como é que o reino de Deus pode habitar dentro de mim? Mas eu erro tanto, Cadu, como é que o reino de Deus pode habitar dentro de mim? Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço tanta besteira, como é que o reino de Deus pode habitar dentro de mim? Isso é loucura. Até que passou os anos, eu conheci um negócio chamado física quântica. Quantos já ouviram falar de física quântica aqui? E a física quântica comprova que dentro de nós, depois de átomos, prótons, nêutrons, bósons de Higgs, todas essas coisas tudo que tem um negócio chamado vasto quântico. E a ciência explica que isso é da onde emana toda a existência de todas as coisas do universo. E eu falei, como é que dentro de um ser humano tão complexo
pode existir uma coisa tão profunda? A ciência chama isso de vasto quântico, né? Eu chamo isso de reino de Deus. O próprio Deus habitando em mim e em você, gerando em nós tudo aquilo que nós precisamos para viver, existir, nos mover e ser a sua geração. Porque, meu irmão, presta atenção, o que está nos transformando de dentro para fora é a vida de Deus em nós. Não é o tanto que a gente sabe de Bíblia, não é o tanto que a gente conhece a Bíblia, não é o tanto que a gente vai na igreja. O que está mudando, o que tem poder para nos mudar de fé em fé e de glória em glória, é o poder de Deus, a vida de Deus que habita dentro de nós. Tem um monte de gente que sabe a lei de Moisés. Eu sei que você sabe que a lei de Moisés não é só 10 mandamentos, amém? A lei de Moisés são 613 mandamentos. E foi resumida em 10. Para você entender isso melhor, a gente não consegue cumprir os 10 mandamentos. Se eu perguntar aqui para você qual que é o 4º mandamento, talvez você nem lembre, né? Mas, por quê? A lei só existe para mostrar para mim e para você que nós somos pecadores e que precisamos de algo maior. Paulo vai dizer isso, que a lei revela o pecado e que o fim da lei é Cristo. Aí Jesus Cristo vem, Cadu, e fala o seguinte: agora a lei é outra na nova aliança, é a lei do Espírito e da vida. Porque o que vai transformar a gente não é o tanto que a gente decora a palavra, mas é o tanto que essa vida e esse Espírito que habita em mim e em você nos transforma de fé em fé e de glória em glória. Eu sei que no começo isso é estranho de entender, porque eu fiquei meio bugado quando descobri isso, mas está na Bíblia. Paulo entendeu isso. Os mandamentos a gente lê e conhece para saber que a gente é pecador mesmo. John Wesley disse isso: não dá para evangelizar sem falar da lei. O evangelho é graça, mas não adianta você falar da graça se a pessoa não acredita que ela é pecadora. Então fala da lei antes. John Wesley disse isso: ao evangelizar alguém, ensine a lei e depois fale da graça. Por quê? Como funciona isso? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Antes de nós termos Jesus Cristo, preste atenção. Antes de nós termos Jesus Cristo, tudo que a gente fazia era pecado. Até o que a gente não sabia o que era pecado. Aí vem Jesus Cristo. E aí o pecado não tem mais domínio sobre nós, Débora. E lá atrás Deus já tinha falado isso para Caim: olha, o pecado já está à tua, cumpre você domine. Só que ele não conseguiu dominar nada. Ele matou o irmão. Então é possível dominar o pecado. Por quê? Quando nós temos Jesus, nós temos o poder de escolher pecar e de não pecar. Então nós não estamos mais dominados. Quem está em Jesus, Lucas, não está mais dominado pelo pecado. Está livre do pecado. Mas vai haver um momento, igreja, que nós vamos estar livres da presença do pecado. Esse momento não chegou ainda, mas vai chegar. Quantos creem comigo? Hoje nós estamos livres do pecado. Ele é uma escolha: eu posso pecar, posso não pecar, mas o pecado está presente. Mas vai haver um momento em que o pecado, não existirá mais, que a dor não existirá mais, o choro não existirá mais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quando esse momento não chega, vamos voltar aqui para a palavra. O reino de Deus está aonde, igreja? Está na igreja XY? Está no pastor XY? O reino de Deus está lá no pastor tal. Aleluia! Não, o reino de Deus está dentro daquele e daquela que tem Jesus Cristo. Porque não existe rei sem reino. Onde o rei está, o trono dele está. Aonde o rei está, o reino dele também está.
Assim como não existe rei sem reino e reino sem rei. Se Jesus habita em você, meu irmão, minha irmã, preste atenção. O reino dele está dentro de você. Por isso que ele orou em Miriam, lá em Lucas, em João 17. Pai, eu não oro que o Senhor tire eles do mundo, mas eu oro que o Senhor livre eles do mal. Senão o meu reino não avança. Senão o meu reino para. Igreja, presta atenção, quando você para, o reino para. Quando você avança, o reino avança. Quando você fica com preguiça, o reino vai ficar estagnado. Quando você procrastina, o reino vai ficar parado. Mas quando você se põe em movimento, pelo rei e pelo reino, o reino de Deus avançará. O reino de Deus avançará. Porque a única forma de nós fazermos o reino de Deus avançar nessa terra, governada pelos homens e pelo pecado, é com pessoas que carregam o reino, pessoas que carregam o rei, impactando essa geração, transformando essa sociedade e gerando amor e graça aonde o rei e o reino passam. Então presta atenção que eu vou dizer. Hoje Jesus tem muitas cores, muitos rostos, muitos cheiros, muitas formas, porque ele deixou de ser um sozinho na Palestina para ser um corpo coletivo, a igreja. E aonde a igreja está, Jesus está. Pode ter 2 ou 3, Manuel, ele estará presente. Onde você colocar a planta dos seus pés, você é Cristo lá. Assim como Cristo foi você na cruz. Você é autorizado como igreja a ser Cristo aonde você estiver. Eu dizia muito isso lá em Praia Grande. Tem pessoa que acha que o pastor é pago para ganhar almas para Jesus. Pastor, você é pago para encher a igreja. Você está enganado. Você que trabalha numa empresa, tem chefe, ou você que é o dono da empresa, que é pago por Deus para ganhar almas. Como assim? Eu sou pago para lembrar você que você também é um sacerdote. E não se esquecer disso. Você é um sacerdote. Você é uma nação santa. Você é um sacerdócio real, como eu. Você é um pastor de coração. Porque aonde o sacerdócio real está, o reino está. O rei está. E eu estou aqui para te lembrar disso. Você carrega Jesus. Você carrega o reino de Deus. Ainda que você não se enxergue assim, o Espírito Santo vai te levar a entender isso. Ainda que você se veja incapaz. Eu não tenho teologia. Eu não tenho curso bíblico. Para isso que a Claudete está aqui, para te ajudar. Claudete, venha para a escola bíblica, né? Capacitação não vai faltar, amém? Mas se a sua mentalidade, se a sua consciência não entender isso, você vai ter muitos diplomas e pouco movimento. Vai ter muita letra morta, sem vida. Porque a letra sem o Espírito, ela se torna o quê? Morta. E um reino onde o Espírito não se move é um reino morto. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o reino de Deus não é um lugar geográfico. Quando lemos Lucas 17, fica claro isso. O reino de Deus é uma atmosfera e se move à medida que aqueles que são do reino, que são do rei, levam essa atmosfera, levam esse reino nas diversas geografias. Então eu quero dizer para você, igreja, se mova, leve o reino de Deus, leve o rei desse reino aonde você estiver. Não seja um crente agente secreto.
Que todo mundo na tua empresa saiba que você é crente pelo teu caráter, porque você testemunha Jesus. Que todo mundo na tua empresa, na tua faculdade, sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E que o reino, quando você chegar, que o reino chegue. Irmão, irmã, não sei se você já percebeu isso. Quando a gente está discutindo com alguém, a tendência é que a gente queira gritar mais alto. A gente até às vezes levanta o ombro e o pezinho, né? E aí parece que quando está uma briga no lugar, uma discussão, a atmosfera lá não muda, não fica pesada. Sim ou não? Quem já percebeu isso? Viu a discussão de um filho, de um pai com filho, de uma mãe com filho? Eu acho que todo mundo já presenciou isso. A atmosfera fica pesada, não fica não? Não fica carregada? Tem vezes que a gente diz, meu Deus, o que é isso? Mas quando ao contrário, o contrário também é verdadeiro. Quando um homem, uma mulher de Deus, chega num lugar, tem que chegar o amor. Quando um homem, uma mulher de Deus chega, tem que chegar a paz. Quando um homem, uma mulher de Deus chega, a discussão tem que acabar. Porque quem está chegando não é o pecador que recebeu Jesus, é o próprio Jesus. Pastor, que heresia é essa, dizer que a gente é igual a Jesus? Se Jesus se fez homem, se você não crê que Jesus se fez homem para mostrar para nós que como homens é possível ser como Ele, eu não sei que evangelho nós estamos seguindo. Porque Paulo falou, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você está no banco da igreja e não acredita que você pode ser igual a Cristo, mude de religião. Está na religião errada. E Jesus veio mostrar para nós como ser iguais a Ele. Como imitá-lo. Como o Eduardo disse aqui, na hora da oração. Já disse, eu não sei, eu disse isso, amor? Lá na clã, né? Acho que eu disse. Que quando eu acerto é Jesus que está acertando, amém, igreja? Aí quando eu erro é o Israel pecador mesmo que precisa de perdão. Que a gente possa acertar, que Cristo acerte na nossa vida. Que Cristo acerte na nossa vida. Se coloque em pé, vamos orar.